tudo aquilo que existe nessa vida não me... Eu sou Emily Nóbrega, eu faço a direção cênica e também a maquiagem do espetáculo Sítio do Pica-Pau Amarelo ou musical. Especificamente fazer essas duas funções técnicas, elas são um desafio, mas estão sempre de encontro uma com a outra, né? Quando eu começo a desenhar os personagens, adaptar o meu texto, a entender como que elas vão funcionar cenicamente, eu já vou começando a pensar também em como que eu vou construir essa afeição desses personagens, né? De acordo com as cores, com a iluminação. Então é um trabalho que ele é todo construído junto, né? Essas funções técnicas, elas precisam se encontrar, elas precisam estar ali de acordo, conversando, entendendo como que cenicamente tudo isso vai funcionar. Por quê? Muitas vezes a iluminação que a gente usa, ela pode mudar a cor do figurino, mudar a concepção de maquiagem. Então é por isso que elas têm que dialogar o tempo inteiro uma com a outra. No processo de maquiagem do sítio, eu tentei apostar em umas cores um pouco mais neutras, de base, de blush, né? Tentar deixar um rostinho um pouquinho mais corado. As crianças, né, principalmente que estão de férias no sítio da vovó, brincam muito, né, no quintal, enfim. Alguns personagens têm um figurino e uma maquiagem um pouquinho mais elaborada. Trata-se desse universo um pouco mais lúdico, né? A gente trata do Pesadelo, da Cuca, Doutor Caramujo, o Príncipe das Águas Claras. Então, sempre que a gente trata esse mundo um pouquinho mais aí no imaginário, né? Na fantasia, a gente trabalha com uma maquiagem um pouco diferente, né? Aposta em umas cores mais vibrantes, mais coloridas. Quando a gente fala, né, do espetáculo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um elemento que me chama muito a atenção é o cenário, porque desde o início do projeto a nossa ideia sempre foi que o cenário fosse, acima de tudo, uma coisa prática, uma coisa funcional, né? A gente tem a ideia de levar esse espetáculo para outras cidades e a gente sempre pensou muito na questão da logística, como que a gente transporta todo esse cenário dentro de um avião, dentro de um ônibus, qual seja o meio de transporte. E eu acho que a gente conseguiu alcançar esse objetivo, né, usando como exemplo a estante do Visconde, que quando ela vira, ela deixa de ser uma estante e passa a ser o pé de jabuticaba do sítio. E falando como o ator que interpreta o Visconde no espetáculo, essa ligação que existe entre o personagem e essa peça cenográfica que diz tanto respeito a ele, eu acho que ajuda muito a gente no processo de criação do personagem, a se identificar, a entrar dentro da atmosfera que o espetáculo propõe e, acima de tudo isso, ajuda o público a se identificar, a relembrar, a trazer aquela nostalgia que o sítio carrega, porque é uma história que, assim, atravessou gerações e é muito bacana ver pessoas de várias idades diferentes se identificando e, acima de tudo, se emocionando vendo o espetáculo quando ele acontece.